com muita alegria, convidar você para abrir a sua Bíblia, Carta de Paulo aos Romanos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Manuel que hoje está na direção desse culto, e há muitos dias tem se colocado a serviço também dos irmãos, juntamente com a irmã Maria José, a minha mãe, e ambos têm feito um trabalho aqui de serviço aos irmãos, com os nossos pequenos, com as nossas crianças. Pastor Manuel tem uma longa jornada pastoral, já pastoreou muitas igrejas no estado do Tocantins, igrejas muito maiores que essa, e tem se colocado de maneira muito humilde a serviço da igreja, das crianças, dos irmãos. Aqui na quinta-feira, houve uma convocação para retirada dos bancos da igreja, aos diáconos, e ele foi um dos primeiros que, junto com os diáconos, estava aí para ajudar os irmãos a tirar os bancos, porque ele entende há muito tempo, até mais do que eu, pela sua experiência pastoral, que pastorear é servir. Pastor Manuel já recebeu essa unção há muitos anos, acho que talvez algumas décadas, e nessa convenção que nós tivemos sexta e ontem, convenção em que os presbíteros Odaí e Ezaquiel antes, agora foram consagrados a evangelista, nessa mesma convenção, pastor Manuel foi recebido em nosso ministério como pastor. Então, agradecemos a Deus pela sua vida, que Deus abençoe ricamente. Abra sua Bíblia, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo 1 e versículo 2. Romanos 13, 1, diz assim: todos, repita comigo, todos, mais forte, todos, agora só acompanhe a leitura, devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Abra com a sua Bíblia aberta ainda, tome o seu assento. Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu quero compartilhá-la com você. Eu quero pedir que você coloque a mão em seu coração, aí onde você está. Senhor, tira de nós qualquer resistência. Queremos receber a tua palavra. Quantos acreditam que a palavra de Deus contém princípios de prosperidade, de bênçãos, de vitória, princípios morais, princípios éticos, princípios espirituais? Se você acredita nessa palavra, eu quero que você receba essa palavra hoje. Você tem a liberdade para
em ouvindo essa mensagem, avaliar se ela é bíblica. Porque se ela não for bíblica, você pode rejeitá-la. Aliás, você deve rejeitar aquilo que não emana da palavra. Mas se você entender que ela emana da palavra, então não crie resistências, mas aceite, porque ela veio de Deus para a sua vida. Para a gente falar de autoridade, e hoje eu quero falar sobre a origem da autoridade. Esse é um tema que daria para a gente falar muitos dias. Portanto, nós vamos começar hoje. Se Deus me incomodar para falar outro dia mais, a gente pode falar. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Para a gente entender a origem da autoridade, a gente precisa voltar a um conceito que nós estamos há um ano falando sobre ele aqui nessa igreja, que se chama Reino de Deus. Mas não tem problema, porque eu só estou falando desse assunto há um ano, eventualmente. E Jesus falou desse assunto durante 3 anos, todos os dias. Então, é porque a gente precisa entender alguns princípios, e a gente não vai entender os princípios da palavra de Deus enquanto a gente não entender isso. Por que que às vezes a gente tem dificuldade para entender? Porque nós não vivemos no reino, nós vivemos numa democracia. Alguém aqui já viveu num país onde há reis? Nós nascemos, crescemos e vivemos num país democrático. A democracia é o governo através do qual o povo exerce a soberania. No mundo inteiro, há vários tipos de democracia que se resume em 2 formas. Uma é a democracia direta, em que todos os cidadãos têm participação direta e ativa na tomada de decisões. Mas existe também uma outra forma de democracia que é a nossa, que é a democracia representativa. É quando um corpo de cidadãos de um país tem o poder político, e ele transfere esse poder, ou delega esse poder, aos seus representantes eleitos. Portanto, o povo também exerce a soberania nesse formato, através dos seus representantes. Essa imagem é válida para o governo, para o poder político, mas não vale para o reino de Deus. Para compreender a questão do governo de Deus, ou para entender em que lugar nós estamos nesse governo de Deus, a gente precisa entender um outro conceito, que se chama cidadania. Cidadania, a própria palavra já está dizendo, está ligado ao conceito de cidade. Portanto, a cidadania relaciona-se com aquele conjunto de direitos e de deveres que alguém tem numa cidade, ou num país, num estado. Só que para nós a coisa é um pouco mais complexa, porque nós não temos só uma cidadania, nós temos dupla cidadania. Então, nós precisamos entender qual é ou quais são as nossas cidadanias. A nossa primeira cidadania
é uma cidadania celestial. Repita comigo: cidadania celestial. Quando o autor de Hebreus, falando sobre os homens de Deus que morreram, os heróis da fé do passado, homens que morreram por causa do Evangelho, Hebreus diz assim: todos estes morreram na fé, Hebreus 11:13, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, porém, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, também teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, disse assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Quando Jesus estava fazendo a sua última oração, a oração sacerdotal, Jesus disse que nós não somos do mundo. Jesus disse aos seus discípulos assim, João 17,14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Pois não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. A nossa primeira cidadania é nos céus. A nossa primeira e mais importante cidadania é celestial. Deus é o nosso Rei. Deus nos escolheu para manifestar nesse lugar a sua ou a nossa cidadania em Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos entender um segundo aspecto. A nossa origem é lá, mas por enquanto nós estamos aqui. E aí entra a nossa segunda cidadania, a cidadania terrena. Jesus disse que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E ele disse, eu não peço que os tire daqui, mas que os proteja do mal. Quando Pedro escrevia sua carta aos irmãos da dispersão, ele disse, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E aqui Pedro está explicando como é que nós que temos uma cidadania celestial, vamos viver a nossa cidadania terrena. De que maneira? Nós vamos viver a nossa cidadania terrena, versículo 12 de 1 Pedro 2, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, pois naquilo que falam contra vós, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia de sua visitação. Nós temos dupla cidadania, mas não temos que ter duas maneiras de viver. Nós só temos uma maneira de viver, e a nossa maneira de viver é de acordo com a cidadania celestial, vivendo a cidadania terrena, para que as pessoas que olhem para nós possam saber que somos diferentes e que levamos o nome de Jesus Cristo aonde quer que vamos. Então, nós não vamos entender a questão da autoridade, se nós não entendermos de onde vem a autoridade.
E nós não vamos compreender como funciona o governo se nós não entendermos quem é o dono desse governo. Primeira coisa, a Bíblia não fala de democracia de Deus, a Bíblia fala de reino de Deus. Diga assim comigo: Deus, mais forte, Deus não é presidente, Deus é rei. Você entendeu o que você acabou de dizer? Se você não entendeu, eu vou explicar. O que é reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus, é a soberania de Deus. É Deus governando no espaço e sobre pessoas. Por mais que isso às vezes pareça ser óbvio, nós que vivemos num país democrático de direito, olhamos para o reino de Deus pela ótica da nossa experiência que temos com o presidente. Só que a diferença é muito grande. Porque na democracia, o governo é de quem, gente? Gente, na democracia o governo é de quem? Você tem dúvida? Diga assim: é do povo. Eu vou perguntar de novo. Na democracia o poder é de quem? Mas no reino de Deus, o governo é de Deus, não é do povo. No reino não há presidente, há rei. Na democracia tudo é do povo, mas no reino tudo é de Deus. Quando um presidente assume o governo, ele sabe que vai entrar numa casa que já tem tudo, e ele vai sair de lá e ele não pode levar nada do que já estava lá. Por quê? Porque tudo que está lá pertence ao povo, pertence ao Estado. Mas no reino de Deus, tudo pertence a Deus. No reino, tudo pertence ao rei. Deus é rei porque Ele criou todas as coisas. Deus é rei porque Ele criou o universo. Então, se Ele criou o universo pertence a Ele. Se Ele criou os céus pertencem a Ele. Se Ele criou a terra pertence a Ele. Se Ele criou os animais pertencem a Ele. Se Ele formou o ser humano, como sabemos que formou, então a humanidade pertence a Ele. Ele criou a sua vida pertence a Ele. Ele instituiu a família pertence a Ele. Ele edificou a igreja pertence a Ele. Esse é o conceito de reino de Deus no Éden. É um povo de Deus, vivendo numa terra dada por Deus, sob os princípios e a autoridade de Deus. Olha aqui comigo. Adão e Eva estão onde? Em que lugar? No jardim. Vivendo sob a orientação, a lei divina. Então, um povo de Deus, num lugar estabelecido por Deus, vivendo sob ou debaixo da autoridade da palavra de Deus, isso constitui esse conceito de reinado de Deus. Agora, o que nós precisamos entender é que existem outras diferenças entre reino e democracia. Em nosso sistema nós sabemos e temos 3 poderes que se equilibram: o legislativo, o executivo, o judiciário. Mas eu repito, Deus não é presidente, Deus é rei. E como rei, Ele é legislador. Como rei,
ele é juiz, e como rei, ele é executor, e tudo ao mesmo tempo. Ele não está subordinado à Constituição alguma, porque ele é o autor da própria Constituição do universo. Ele é o autor das leis do universo. Deus é a lei e o legislador do universo. Jó disse assim, Jó 12:13, mas Deus de fato possui toda a sabedoria e poder, a Ele pertencem o conselho e o entendimento. Deus não pede conselho para tomar decisões, porque Ele é rei. O presidente pode se aconselhar, o presidente precisa de congresso, o presidente precisa do judiciário, mas Jesus não precisa de conselheiros, Deus não precisa de congresso nacional, porque Ele é rei, Ele tem autoridade sobre o universo, sobre a sua vida e sobre a igreja. Agora tem outra diferença, porque o reino de Deus não é um reino qualquer, é um reino diferente de todos os reinos que já existiram, porque os reinos que existiram aqui na terra no passado, eram reinos que oprimiam algumas vezes os subordinados, mas no reino de Deus nós não somos escravos, no reino de Deus nós não somos subalternos, no reino de Deus nós somos filhos, e a Bíblia diz, que Ele veio para o que eram os seus, João 1:11, mas os seus não receberam, mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que nasceram não da carne, não do sangue, mas nasceram de Deus. Você é filho do Rei do Universo, você é filho do Rei dos Reis, você é filho do Senhor dos Senhores, você é príncipe, você é princesa, porque você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse governo de Deus foi instaurado, instalado, radicado aqui na terra, através de Jesus. Jesus, aonde ia, expulsava demônios, curava enfermos, e certa vez disseram que ele expulsava demônios por Beelzebul, e ele disse, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam demônios os vossos filhos? Agora, se eu expulso demônios pelo poder do dedo de Deus, então saibam que o reino de Deus já chegou, já está entre vós. O reino de Deus foi instalado aqui, quando Jesus veio à terra, o reino de Deus se estabeleceu aqui, e ele está aqui, e ele avança através da igreja. Jesus foi, mas deixou a igreja é quem avança, levando a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus vindo para a terra, o governo de Deus vindo para a terra, aquilo que Adão não conseguiu fazer na origem, Deus faz por meio da igreja. Aquilo que Adão não conseguiu realizar no Éden, governando sobre a terra, Deus realiza através da igreja. Deus realiza tudo através da igreja, porque a igreja, embora não seja o reino de Deus, mas a igreja é um instrumento de autoridade do reino de Deus na terra. Aí entra Romanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: toda a autoridade, ou todos, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então entenda isso aqui. No versículo seguinte, Paulo diz que toda autoridade que procede de Deus deve ser honrada. Então, por que toda autoridade procede de Deus? Diga assim, porque Ele é rei. Eu vou perguntar de novo, por que toda autoridade procede de Deus? Ele é rei. Não existe ninguém acima dele. Ele coloca
Ele tira. Nenhum governante que já existiu sobre a terra existiu ou governou sem a permissão de Deus. Eu não estou dizendo que todo governante fez o que Deus aprova. Aliás, já houveram muitos governantes perversos sobre a terra. Só que cada autoridade vai ter que prestar contas a Deus sobre a forma como exerce o seu governo. Mas o que a Bíblia diz é que toda autoridade é instituída, toda autoridade é instituída de uma legalidade dada por Deus. Porque quando Deus não quiser mais, Deus arranca, Deus tira. Agora, se toda a autoridade, se o investimento da autoridade procede de Deus, aquele que se opõe à autoridade, diz Paulo, resiste à ordenação de Deus. Então eu quero falar aqui rapidamente sobre os tipos de autoridade que existem. Existe a autoridade de Estado, que não é o nosso foco hoje. Existe uma autoridade constituída por Deus na família, também não é o nosso foco hoje, exclusivo. E existe uma autoridade de Deus, instituída na igreja, que é o que pretendemos falar mais. Para a família, Deus colocou como autoridade papai e mamãe. Para o Estado, Deus colocou como autoridade os governantes, que nós fomos e votamos. Quando ele assumiu, Deus reconhece, Deus investe de autoridade aquele que está governando. E Deus instituiu a autoridade também na igreja. Sobre a família, Deus colocou a autoridade de pai e de mãe sobre filhos. Essa autoridade é uma coisa tão séria, mas tão séria, tão importante, que papai e mamãe podem até não ser crentes, mas Deus honra o que eles falam. Se pai ou se a mãe disser, meu filho não vá, meu filho não faça isso, meu filho não entre por aí, e se isso não estiver em conflito com a cidadania celestial, você pode ter certeza que essa palavra está revestida de autoridade, e se você desobedecê-la, você vai receber as consequências, porque Deus instituiu pai e mãe de uma autoridade que vem de Deus. Agora também na igreja, Deus instituiu autoridade, e o fato de Deus instituir autoridade, não significa dizer que essa autoridade vai estar sempre fazendo o que é certo. A autoridade humana pode errar, mas mesmo quando elas errarem, elas ainda continuam imbuídas de autoridade, irão prestar contas a Deus. Agora Paulo também diz que os que resistem à autoridade, não resistem só à autoridade, mas resistem àquele que é a fonte de toda autoridade, e Deus é a fonte de toda autoridade. E existe um princípio que eu quero ensinar para você aqui, na Escritura. A obediência a Deus passa pela obediência a seres humanos. O amor a Deus passa pelo amor aos seres humanos. João, escrevendo aos irmãos primitivos, da igreja primitiva, no capítulo 4, versículo 20, disse: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ou seja, aquele que ama a Deus também ame o seu irmão.
O amor a Deus passa pelo amor ao próximo. A obediência a Deus passa pela obediência e pelo serviço àqueles que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida, seja pai, seja mãe, seja líder, seja pastor. Nós lemos aqui, na festividade passada, Efésios, capítulo 5, versículo de número 18, e nós falamos muito de renovo. Deus nos abençoou sobremaneira, nos renovou a alma, nos renovou o espírito, nos renovou o corpo, nos renovou o ânimo. E tem uma coisa muito importante no texto que a gente escolheu como tema. Paulo diz: não vos embriaguem com vinho, mas se encham ou deixem-se encher pelo Espírito. E aí ele vai descrever o que caracteriza uma vida cheia do Espírito. Efésios 5:18, esse foi o tema da nossa festa, sim ou não? Deixem-se encher pelo... Como é a vida de uma pessoa cheia do Espírito? Põe o versículo seguinte. É alguém que fala entre si com... É alguém que fala entre si com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao... E fazendo o que mais? Dando constantemente a Deus, Pai por todas as coisas. Versículo 21. Sabe o que caracteriza a vida de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus? É alguém que se sujeita uns aos outros por temor a Cristo. Eu não acredito em gente que diz ser cheio do Espírito Santo e não se submete à autoridade que Deus colocou na vida dela. Pode vir para a igreja, pode sapatear, pode pular, pode chorar, pode fazer o que quiser, mas se em casa desobedece pai e mãe, não está cheio do Espírito de Deus. Pode fazer qualquer coisa, mas se não obedece à autoridade que Deus colocou, a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida, não está cheio do Espírito Santo. O que caracteriza uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se submete à autoridade que Deus colocou sobre ela. E aí, Atos, capítulo de número 20, verso de número 28, a Bíblia diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Paulo está falando a pastores, e Paulo está dizendo aos pastores lá de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio... De quem é a igreja? De quem é a igreja? Gente, de quem é a igreja? Quem edifica a igreja? Diga Jesus. Jesus edifica a igreja. Jesus é o edificador da igreja. Jesus é o dono da igreja. Mas como é que Jesus pastoreia a igreja? Jesus pastoreia a igreja através dos líderes que ele o quê? Instituiu através do Espírito Santo. Aí você precisa entender um outro princípio, que lá fora a gente se rege por democracia, mas quando se fala de cidadania celestial, o princípio não é democrático, é de reino, é de reinado. E aí, na igreja de Deus, nós não nos pautamos pelos princípios dos governos humanos. A igreja deve ser pautada pelos princípios do governo de Deus. Porque eu já disse, eu acho que você já entendeu, o reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus não é democracia. Então, existe uma hierarquia. Lucas capítulo de número 22, verso de 29. Lucas 22 e 29, Jesus diz assim: assim como o Pai me confiou um reino,
eu também o confio a vós. Então olha a hierarquia. O Pai designou um reino, para quem? Para Jesus. Jesus recebe esse reino, e Jesus disse assim, pouco antes de subir ao céu: todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora, esse reino que Jesus recebe do Pai, ele confia a quem? Ele confia a quem? A igreja. Ele confia aos discípulos, ele confia a sua igreja. Olha a hierarquia, do Pai para Jesus, de Jesus para a igreja. E para a igreja, Jesus confiou e constituiu líderes, que já vimos que foram constituídos pelo Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 11, ele diz: Ele mesmo constituiu ou concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que um dia cheguemos ao conhecimento pleno do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida que alcançamos a estatura da plenitude de Cristo. Então, quando nós desobedecemos a autoridade que está sobre nós, isso é um princípio importante. Aprenda isso. Quando nós desobedecemos a autoridade que está sobre nós, tudo que está sujeito a nós não se submeterá a nós. Você entendeu o que eu disse? Quando nós desonramos uma autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida, aqueles que estão debaixo da nossa autoridade não irão se submeter a nós. Pastor, onde está isso na Bíblia? Gênesis. Deus criou o homem e a mulher, e Deus os colocou como representantes dele para a criação. Acontece que nós sabemos que tanto o homem quanto a mulher rebelaram-se, desobedeceram ao Senhor. Sabe qual foi o resultado? Quando o casal desobedeceu ao Senhor, o que aconteceu com tudo que estava subordinado ao casal? Não reconhecia mais a autoridade dele. Eu vou repetir. Deus colocou homem e mulher para governarem sobre a criação. Mas a partir do momento que o homem e a mulher desonraram a Deus, tudo que estava subordinado a eles deixaram de obedecê-lo. Onde está isso? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 17. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Versículo de número 17, de Gênesis 3. Olha só, porque o ser humano desobedeceu a Deus, o que acontece agora? A criação não obedece mais ao ser humano. Agora, a criação está contra a autoridade dos seres humanos. A criação se revolta contra os seres humanos. Por que a criação está revoltada contra os seres humanos? Porque os seres humanos estão revoltados contra Deus. A criação rejeita a autoridade do homem, porque o homem rejeita a autoridade de Deus. Quem não é submisso às autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida, planta desobediência e colhe insubmissão. Desobedecer a autoridade é sério, porque isso é querer colocar-se acima, ou no mesmo nível da autoridade. Quando o casal lá no Éden desobedecem a Deus,
eles estão querendo tornar-se semelhante a Deus. Onde está isso no texto? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para delas obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Mas o versículo de número 5 diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Então o casal desobedeceu à autoridade de Deus, e toda desobediência esconde por trás um princípio de rebeldia e de orgulho. Quando o casal deixou de obedecer à voz de Deus, eles estavam querendo ser como Deus. Quando nós rejeitamos a autoridade de alguém que Deus colocou sobre a nossa vida, seja em casa pai, seja em casa mãe, seja na igreja os líderes que Deus colocou sobre a sua vida, quando nós rejeitamos essa autoridade, é como se nós estivéssemos por detrás escondendo um princípio de rebeldia, querendo nos tornar igual ao superior a eles. É por isso que a Bíblia trata isso de maneira tão séria. O primeiro rei de Israel chamava-se Saul. Como era o nome dele? O primeiro rei de Israel tinha o nome de Saul. Sabe qual foi o momento que Deus rasgou o reino dele? No momento que ele deixou de obedecer à autoridade que Deus havia colocado e à ordem que Deus havia dado a ele. Deus mandou ele fazer um trabalho, exterminar uma cidade, não deixar nada vivo. E ele foi e poupou algumas coisas. E o profeta Samuel veio. O profeta Samuel chegou até ele. E o profeta Samuel foi usado por Deus para contestar ou para protestar a atitude de Saul. Saul, você é rei, mas você tem que se submeter à autoridade que Deus colocou sobre você. Mas eu poupei isso aqui para ofertar ao Senhor. Deus não quer oferta, Deus quer obediência. Só você precisa entender isso, que toda desobediência é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Por que ele fala de desobediência e arrogância juntos? Porque toda desobediência esconde por detrás o princípio do orgulho, da rebeldia, da rebelião. E agora, porque rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou como rei. Eu vou dizer de novo: porque, Saul, você rejeitou a palavra do Senhor que está sobre você, Deus te rejeitou como rei. Meus irmãos, a questão da autoridade é uma coisa séria. Deus tira a nossa autoridade, Deus rasga a nossa autoridade, quando nós deixamos de honrar e de obedecer e de ser submisso àqueles que Deus colocou sobre nós. Quando nós nos insubordinamos contra a autoridade, seja espiritual, seja política. E isso não quer dizer que você concorde com tudo, porque honrar não está relacionado a concordar. Você é filho e às vezes você pode fazer algo que você não quer, você não concorda, mas você tem que fazer, porque se você quer ser abençoado, você tem que reconhecer o princípio que Deus colocou de autoridade sobre a vida do seu pai e da sua mãe. Você pode não concordar com o que o seu presidente fala e faz, mas Deus colocou ele como autoridade sobre a sua nação, você tem que orar por ele. Você pode não concordar com todos os projetos e palavras que o seu pastor faz, mas foi a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida espiritual nesse momento.
E você não vai ser abençoado enquanto você não reconhecer isso. Você precisa reconhecer que Deus honra, Deus dá honra a quem honra. É por isso que Hebreus 13:17 diz, põe na tela aí por favor. Hebreus 13:17. Obedecei, pode colocar na revista atualizada, por favor. Revista atualizada. Obedecei a vossos. Repita comigo de novo. Leia novamente. 1, 2, 3. Sabe o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender que isso aqui é reino de Deus. Isso aqui não é democracia. Quando a gente entender que isso aqui não é democracia, a gente vai parar de pensar assim. Na democracia, você apoia o partido que você quiser. É ou não é? Quem é obrigado aqui a votar em alguém? Quem aqui é obrigado a votar em alguém? Você vota em quem você quer, sim ou não? Você apoia quem você quer, sim ou não? Mas tem gente que traz os princípios da democracia para dentro de casa, ou para dentro da igreja. Pais que deixaram de exercer a autoridade, porque acham que querem ser democráticos. Quem disse que a autoridade da família é autoridade democrática? Quem disse isso para você? Então por que a gente como pai fica todo o tempo, e às vezes eu me policio também, Deus fala comigo nisso, por que a gente às vezes fica perguntando para o filho o que ele quer? Não é democracia, meu querido. O princípio da autoridade dentro de casa é o princípio da autoridade do reino de Deus. Papai e mamãe têm autoridade. Aqui dentro não é democracia. Portanto, não adianta você ficar com o pensamento, não vou apoiar fulano de tal. Aí o líder manda uma convocação, vai fazer um evento, vai fazer uma reunião. Não vou porque eu não vou apoiar, porque não é meu amigo. Não vou apoiar porque eu não simpatizo. Deus colocou sobre a sua vida a autoridade, existe hierarquia nesse lugar. Se você quiser ser abençoado nesse lugar ministerialmente, espiritualmente, você tem que reconhecer essa autoridade, que ela não vem de mim, ela vem de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus, e quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus. Aí, às vezes a gente vê líderes que não conseguem desempenhar o seu trabalho, porque receberam uma autoridade, mas os liderados não se submetem à convocação, não se submetem a isso. Mas eu tenho duas reflexões, uma para os liderados e outra para os líderes. Para os liderados é essa: se você quer ser abençoado, e se você não quer se encontrar em oposição a Deus, então receba a autoridade daqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Isso é para os liderados. E para os líderes, você quer que Deus honre você diante dos seus liderados? Você quer isso? Então respeite a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida e obedeça também. Porque se você não respeitar a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, você não vai liderar sobre nada, porque Deus rasga o seu reino, Deus rasga o seu governo, Deus rasga a sua liderança, como Ele fez com Saul.
Por que que ele rasga a sua autoridade diante dos seus liderados? Porque você não é submisso à autoridade que está sobre a sua vida. Por isso aqueles que estão subordinados a você também não lhe obedecem, porque você planta em submissão através da sua prática de vida. Nós vivemos numa geração que não sabe mais o que é hierarquia. Nós vivemos numa geração que não sabe mais o que é autoridade. Uma geração em que desde casa, sabe por que seu filho não respeita ninguém na escola? E hoje está geral isso aí. Onde se via há 40 anos, há 30 anos, filho falar, ou aluno falar com o professor como fala hoje? Onde já se via há 30 anos gente falar com o pastor como tem gente que fala hoje? Onde já se via, onde se viu filho falar com o pai como o filho fala hoje? Que é isso, velho? Você sabe de nada não. Isso foi o mais simples que eu já ouvi coisas piores. Se você tem essa postura, sabe quando é que você vai prosperar na sua vida? Nunca. Eu conheci pessoas que tinham tudo para ser pessoas riquíssimas. Eu conheci pessoas que há 50 anos atrás, estavam entre os 10 tops mais inteligentes do país. Eu não conhecia 50, eu conheci agora, mas que há 50 anos atrás, essa pessoa já estava entre os 50 mais tops do país de inteligência. Essa pessoa era para ter conseguido tudo na vida. Não conseguiu. Está na pobreza, miséria. Porque essa pessoa, há muitos anos, resolveu ter como sua inimiga a sua mãe. Rejeitou a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele, através dela. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Pessoa que era para ser muito mais próspera do que todos nós aqui, não tem, às vezes, o mais simples de vocês tem. Porque um dia, ele rejeitou um princípio bíblico, da autoridade que Deus colocou na vida dele. Sabe por que seus filhos não obedecem à autoridade, nem na escola, nem no trabalho? A gente está cheio, a gente recebe jovens adolescentes, que vão fazer estágio lá, e uma das coisas que a gente observa é isso. Não tem submissão nenhuma, porque a insubmissão começa em casa, e os pais não ensinam a autoridade, nem eles mesmos são submissos. Assistem em casa o pai falando mal do pastor, assistem em casa o pai falando mal do presidente, assistem em casa o pai falando mal de tudo e de todos, das autoridades que Deus colocou sobre a vida dele. O que você está alimentando nessa criança? Você está alimentando insubmissão, rebeldia, e ele não vai ser próspero. Uma das pessoas que mais abençoou a minha vida, profissionalmente falando, é uma pessoa que na empresa que eu trabalho, muita gente tinha dificuldade de se relacionar com ela. Um chefe, muito organizado, exigente ao extremo. Isso é bom. Mas quando comunicava, às vezes as pessoas não gostavam da forma com que ele comunicava, e muitas pessoas não aceitavam. E eu fui trabalhar na equipe desse líder. E um dia ele veio falar comigo e falou de um jeito que me deixou muito triste. Quase chorei naquele dia, de tão... Eu não sou de ficar me sensibilizando com qualquer coisa não, mas naquele dia a forma, um dos únicos dias na empresa, dos 11 anos que eu estou lá, o único dia que realmente eu fiquei um pouco abalado foi esse. Mas Deus falou ao meu coração, ele é o seu líder, ele é o seu chefe. Sabe como é que você vai vencer isso aí? Com a submissão.
Próxima vez ele veio falar comigo. Se saísse uma palavra errada no e-mail, ele vinha na hora. Ele veio e corrigiu. E na hora Deus me deu sabedoria. Falei, chefe, eu realmente errei. Mas isso não vai mais acontecer, porque eu vou procurar melhorar. Quebrei ele. E quando passou o tempo, quando ele viu um outro e-mail que ele também achou que poderia ficar melhor, quando ele veio, eu já fui logo dizendo, quando ele apontou a falha, eu falei, chefe, isso aqui eu também vou melhorar, eu quero melhorar, me ajude. Tudo que você vê que não gostar pode me ajudar, porque eu quero melhorar. E ele foi meticuloso ao extremo, com o texto que é enviado. Hoje em todo o setor são das pessoas que melhor escrevem, e ele teve participação nisso. Mas foi a pessoa que Deus mais usou para abençoar a minha vida. Foi por causa dele que eu fiz muitos projetos fora, o doutorado, porque até hoje é a pessoa que me coloca como referência na empresa. Então você precisa entender isso, o princípio de autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Você vai ser honrado onde você estiver, seja no seu trabalho, sabe, no seu trabalho, aquela pessoa que você está por aqui, porque é um chefe que você considera chato ou chata, faça isso, seja submisso. Deus vai honrar você lá no seu trabalho, Ele vai ver que você é diferente de todas as pessoas que estão lá. Quando você demonstrar diante dos seus líderes, cada vez mais submissão, Deus vai honrar você mais. E você, meu irmão, que às vezes hoje não é líder, mas está dentro de algum departamento aqui na igreja, e que não presta satisfação nenhuma, seu líder manda uma mensagem, seu líder manda uma convocação, você não está nem aí, deixa eu dizer uma coisa para você, está em tempo de mudar isso. Essa palavra veio de Deus para a sua vida e para a minha vida. Deus quer nos mudar, Deus quer nos moldar. A gente às vezes faz no automático, porque a gente vem de um país onde tudo por todos os lugares é eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Então as pessoas chegam na igreja entupidas de direito. Cheia de direito, tem direito até no cabelo da sobrancelha, tem direito. No reino de Deus, meu querido, no reino de Deus não é como na democracia, não, eu já expliquei isso. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, você abre mão do seu direito para ser servo. Sabe qual foi a maior lição que Jesus deu aos seus discípulos? Foi quando um dia, ele, que poderia exigir um monte de coisas, chegou na frente dos seus discípulos, se abaixou, tirou as sandálias e começou a lavar os pés dos discípulos. Aí Jesus disse para eles, é assim que vocês têm que viver. Se eu, que sou o mestre, fiz isso, é assim que vocês vão fazer, é servindo, 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 servindo. Hoje não tem isso. As pessoas chegam na igreja, elas querem ser servidas, querem ser rainhas, querem ser reis. Ei, você é filho de rei, mas o seu rei é o servo dos servos, e ele ensinou isso. Então se você é filho do rei dos reis, você tem que entender que o rei supremo do universo um dia veio aqui para servir. E se você quer ser abençoado na sua vida, sirva aqueles que Deus colocou como autoridade na sua vida. Seja obediente a seu pai, seja obediente a sua mãe, seja obediente às autoridades públicas que Deus colocou sobre a sua vida, seja obediente às autoridades espirituais que Deus colocou sobre a sua vida. Nós pregamos aqui um dia sobre a igreja de Corinto, e o grupo mais complicado daquela igreja eram as pessoas que não se subordinavam a autoridade nenhuma, que diziam assim:
Eu não devo obediência a ninguém, meu negócio é só com Jesus. Quando você achar que sua obediência é direta com Jesus, deixa eu dizer para você, você não está sendo submisso nem a Jesus, nem a ninguém. Você está sendo arrogante, insubmisso e rebelde, como foi Lúcifer. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por ter nos admoestado. Nos ensina, ó Deus, a sermos submissos. Nos ensina a sermos servos. Nos ensina a honrar e respeitar aquelas pessoas que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Me dá sabedoria nas palavras. Nos dê sabedoria, ó Pai, na forma de falar, na forma de proceder. Entendendo, ó Deus, que Tu és a fonte de toda